paz do Senhor, meus irmãos. Sou o evangelista Raimundo Alves. Estou aqui para mais uma pré-aula da lição de adultos da Escola Bíblica Dominical. Esse projeto visa trazer, mesmo que de forma resumida, um reforço pedagógico, teológico, para todos aqueles que atuam na nossa querida EBD. Neste trimestre, nós estamos estudando sobre a divindade e a humanidade de Jesus, tendo como base aí o Evangelho escrito por João. Então pegue sua Bíblia, pegue sua revista, pegue sua caneta, seu material de anotações e vamos para a nossa pré-aula. E na lição de hoje, estudaremos a lição de número 4, que tem como tema Jesus, o Pão da Vida. A leitura bíblica está em João, no capítulo 6, do versículo 1 ao 14, que narra ali o episódio da multiplicação dos pães e peixes, que alimentou mais de 5.000 pessoas. O objetivo geral dessa lição é mostrar, ensinar que existe solução para as necessidades espirituais da humanidade. O problema que essa lição visa corrigir são as soluções erradas que os seres humanos tentam e inventam a fim de suprir as suas necessidades espirituais. E para a gente entender melhor, o autor dividiu essa lição em 3 partes. Então nós iremos estudar sobre Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Vamos estudar também que Jesus testou a fé dos discípulos. E vamos estudar que Jesus é o pão que desceu do céu. Sendo assim, nós já iremos para o primeiro tópico dessa lição. E a ideia aqui é fazer uma abordagem mais aprofundada sobre o milagre da multiplicação. Multiplicação dos pães e multiplicação dos peixes. Este tópico está dividido em 3 partes. Nós iremos começar pela primeira. A multiplicação dos pães e peixes. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos. Uma das marcas do ministério de Jesus foi a realização de milagres. Jesus realizou muitos milagres. E nesse episódio de hoje, Jesus fez uma multiplicação de alimentos para alimentar a multidão. Os evangelhos são os livros do Novo Testamento, que em sua maioria relata ali a vida e o ministério de Jesus. E esse milagre da multiplicação, ele é um milagre que consta nos 4 evangelhos. Essas narrativas são um pouco diferentes, porque os evangelhos foram escritos com seus propósitos, mas esse milagre, devido à sua grande importância, ele foi narrado nos 4 evangelhos. O milagre. O evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que não existia. Como nós sabemos, João escreveu o Evangelho com seu principal propósito de mostrar que Jesus era Deus, que Jesus é Deus. E a citação desse milagre também não é diferente, João resolveu citar esse milagre no seu evangelho para justificar ainda mais, mostrar ali o poder ilimitado de Jesus. E o autor fala aí que esse poder é tão grande, tão maravilhoso, que consegue trazer coisas do nada. Como, por exemplo, a multiplicação. Começou com pouca coisa e quando terminou já tinha 12 cestos sobrando. Então João escreveu esse milagre principalmente com essa intenção, mostrar o poder divino de Jesus. Qual era o interesse da multidão? Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que realizavam, mas não para escutar a sua mensagem. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão,
que queria mais pão e confrontou para mostrar que buscava apenas coisas materiais. Por onde Jesus andava, uma multidão o acompanhava, e aqui não foi diferente. Nessa situação aqui da multiplicação, tinha uma grande multidão. Só que os interesses eram vários, e Jesus percebeu isso, né? Que o interesse da multidão ali não era tanto o conhecimento espiritual que eles queriam obter de Jesus, mas sim as coisas materiais. Dentre elas, né, a multiplicação de alimento, ter alimento para poder comer. Então, o interesse do pessoal que estava acompanhando Jesus era um grupo muito misto, né? Mas o interesse não era só coisas espirituais, não. Pelo contrário, era mais questões mesmo materiais. E o autor cita aí na lição que isso não é diferente de hoje, tá? Muita gente hoje estão aí nas igrejas evangélicas, estão dizendo que aceitaram Jesus, que creram em Jesus, mas uma grande maioria só quer buscar a parte material. Alguns estão porque a igreja tem um sistema de doação, tem um trabalho de assistência social, mas outros estão porque tem cura, porque tem milagre, e o pior é que tem igrejas que vivem só disso. Não há mudança de vida, não há mudança de caráter, não há mensagem de salvação. Só mensagem de bens materiais para aqueles que estão presentes. Vamos então concluir aqui o primeiro tópico. Nós estudamos aqui que Jesus realizou aquele milagre e este milagre foi citado nos 4 evangelhos. Nós aprendemos também que João escreveu para mostrar justamente que Jesus era Deus, mostrar o poder divino de Jesus. E aprendemos também sobre a intenção da multidão, né? Que era uma intenção mais materialista do que uma intenção espiritual. Agora nós iremos estudar o segundo tópico da lição, certo? E aqui nós iremos estudar sobre um teste que Jesus fez, né? Testou ali a fé dos discípulos, justamente nesse episódio da multiplicação, porque ele perguntou como que iria alimentar a multidão. Isso foi um teste, nós iremos ver isso aqui, e esse episódio não é para mostrar que Jesus não sabia o que fazer. Pelo contrário, ele tinha a intenção. Neste tópico, nós iremos estudar também 3 partes, tá? 3 subtópicos. E nós vamos iniciar aí pela primeira. E Jesus subiu ao monte. Jesus subiu ao monte com seus discípulos. A partir dali, avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro. Por isso, decidiu testar um dos seus discípulos, Filipe, perguntando-lhe: onde compraremos pão para que estes comam? Todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. Jesus estava em uma região montanhosa. O autor fala aqui na lição que não se sabe descrever que monte era aquele, qual o nome daquele monte, até porque também pouco importa. Mas Jesus subiu ao monte e ele usava isso como estratégia para poder facilitar a sua voz chegar até as pessoas, né? E ele viu uma grande multidão. E vendo aquela grande multidão, resolveu testar um dos seus discípulos, né? Chamou Filipe e perguntou como que nós iremos alimentar essa multidão. Isso não demonstra que Jesus não sabia o que fazer. Pelo contrário, isso demonstra que a conversa, a vida, o diálogo de Jesus com seus discípulos era intencional. Jesus já sabia o que ia fazer, mas resolveu testar ali o pensamento do discípulo. O desafio para os discípulos. O discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar a multidão faminta, pois naquele local não havia comida suficiente para satisfazer as necessidades da multidão. O Senhor desafiava, assim, a fé do discípulo, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. A região onde Jesus estava não tinha alimento, tá? E nem tinha também vendas, comércio, supermercado para que fosse comprado, né? Para que pudesse vender e fosse comprado ali próximo. Então aí a pergunta de Jesus gera ainda um peso maior sobre Filipe.
não é? Porque Jesus pergunta como que iria alimentar, sendo que ali por perto realmente não tinha uma solução viável para aquele problema, humanamente falando, não é? E isso mostra que Jesus queria gerar neles ali um crescimento espiritual, porque se não tinha uma solução humana ali, não é? Se não tinha ali uma solução material falando, com certeza o que iria acontecer ali seria algo espiritual, e era isso que Jesus queria ensinar para os seus discípulos. Uma lição de provisão. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo 5 pães pequenos e 2 peixinhos. Jesus pegou os pães e peixes, deu graças ao Pai e realizou um milagre de multiplicação que sobrou alguns cestos. Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Então, conversando entre o pessoal ali, os discípulos encontraram, né, um garoto que tinha pães e tinha peixes, não é? E Jesus pega aqueles pães, aqueles peixes com as suas mãos, agradece a Deus, né? Dá graças a Deus, ora ao Pai, né? E manda distribuir. E quando começa a distribuição, nem o pão e nem o peixe acaba, não é? Mas isso vira ali uma multiplicação e todos são alimentados. Isso mostra para nós o quanto Jesus era poderoso aqui na terra e o quanto Deus é poderoso ainda hoje, né? Deus ainda é capaz de suprir as nossas demandas, as nossas necessidades. Claro que ele não é um garçom com uma bandeja, não é? Ele não está subordinado ao nosso querer, mas ele é o Deus da provisão. O seu poder ainda é o mesmo e é capaz de suprir as demandas e a necessidade de todos aqueles que acreditam nele. Vamos então concluir este segundo tópico. Jesus viu uma grande multidão e daí resolveu desafiar a fé dos seus discípulos. O desafio daquela fé não era para envergonhá-los, mas era para gerar neles crescimento espiritual com aquela situação. E com a multiplicação, Jesus mostrou o poder de Deus e deixou bem claro que o nosso Deus é o Deus da provisão, é o Deus que provê na vida daqueles que nele confiam. Chegamos agora no terceiro tópico e nós iremos estudar esse tema, né? Jesus, o pão que desceu do céu. A ideia aqui de abordar isso aqui no terceiro tópico é conhecer qual a lição espiritual tirada desse milagre, né? E qual é também a mensagem espiritual tirada dessa expressão. Como de costume, esse tópico está dividido em 3 subtópicos, em 3 partes, e nós iremos conhecê-los agora. Qual é o real interesse da multidão? O Senhor compreendia que a percepção da multidão sobre ele era puramente social. Desejava um líder que satisfizesse as suas necessidades materiais, mas o nosso Senhor queria oferecer-lhes o pão que desceu do céu. O povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar. Jesus percebeu que aquela multidão estava com uma visão distorcida de quem realmente ele era, né? Apenas uma visão materialista e socialista de Jesus. E hoje ainda tem esse grupo de gente, né? Tem muita gente que vê Jesus apenas como um líder social da sua época, né? Que existia para defender o pobre, o necessitado e se resumia tudo nisso aí, né? Jesus percebeu que a multidão estava com esse pensamento, estava com esses argumentos, estava com esses interesses. Só que não era o propósito de Jesus. O propósito de Jesus não era apenas alimentar fisicamente aquela multidão. Era dar para eles, passar para eles que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, ele é o alimento espiritual daqueles que precisam. A multidão estava presa com uma visão materialista e não pôde compreender que o real sentido
daquela multiplicação não era simplesmente matar a fome física, mas era mostrar que existe um Deus que tem poder de multiplicar as coisas, né? Existe um Deus no céu que é poderoso. Infelizmente, eles só compreenderam o lado físico do milagre. O pão do céu. Nosso Senhor confirma a sua identidade divina quando diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Há uma comparação no versículo 32 entre o maná na peregrinação de Israel no deserto com o verdadeiro pão que desce do céu. Nosso Senhor afirma que quem se alimenta desse pão viverá para sempre. Então, quando Jesus usa essa expressão, eu sou, é uma expressão muito usada no Antigo Testamento por Deus, o Pai, quando Deus queria dizer que Ele era. Então, quando Jesus diz, eu sou, assemelha-se com a mesma expressão do Pai no Antigo Testamento. Então, já traz aí um sentido que João queria escrever justamente para mostrar que Ele é Deus, que Ele é igual ao Pai. O autor aborda aí também, dizendo que o pão ali citado por Jesus, há uma comparação também com o maná do deserto, que o maná que caiu ali no deserto matou a fome do pessoal do deserto. Aquele pão iria matar aquela fome momentânea ali. Mas Jesus, como o pão vivo que desce do céu, quem dele se alimenta não passa mais fome espiritualmente, porque agora terá vida e vida para sempre. Vida eterna com Deus. O que é comer o pão? O apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho. Então, para facilitar um pouco aí o entendimento, o autor faz uma comparação, uma abordagem aí, comparando Jesus, o pão vivo que desceu do céu, com o episódio da ceia do Senhor, em que Jesus divide o pão, mostrando ali de forma simbólica, comparativa, que ele iria dividir o seu corpo, que seria entregue, que seria morto, em prol da salvação da humanidade. Então, assim como Jesus distribuiu aquele pão lá na montanha, Jesus distribuiu também o pão na ceia do Senhor. Assim como Jesus é o pão vivo que desceu do céu, o seu corpo, que representa este pão, pode gerar vida, uma vida que vem do céu, uma vida espiritual, é gerada naqueles que creem em Jesus, que vive segundo a sua palavra, que entrega a sua vida, e assim se alimenta deste pão. Mas o certo é que comer esse pão, se alimentar deste pão, não é simplesmente participar da ceia do Senhor. Ali é só um ato simbólico, Viver este pão, comer este pão, é entregar a vida, para Jesus. Entregar a sua vida, crer em Jesus e viver uma vida baseada na sua palavra, obedecendo os seus caminhos, que aí vai estar se alimentando dos ensinamentos de Jesus, vai estar se alimentando desse pão vivo que desceu do céu. Fechando aqui o raciocínio deste terceiro tópico que nós estudamos, podemos concluir que a multidão teve uma visão socialista de Jesus. O pão do céu, citado ali no texto, pode ser uma comparação com o maná do deserto, e o corpo e o sangue de Jesus na ceia se referia ao seu corpo que seria entregue, ao sangue que seria derramado em resgate, em salvação aos perdidos. Chegamos agora à conclusão dessa preciosa lição e vamos meditar aqui de forma bem rápida como que o autor concluiu esta lição. Compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós.
Aqueles que se alimentam de sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. E é verdade, né? A palavra de Deus é o principal alimento daqueles que querem viver para Deus. Assim como temos um corpo físico e esse corpo precisa de alimento, temos também um corpo espiritual. Esse corpo espiritual tem necessidades espirituais e elas são supridas por Deus através da sua palavra. Não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial que proporciona vida em abundância eternamente. Então, o maior benefício de crer em Deus, de crer em Jesus, é ter esse alimento espiritual. É saber que esse alimento vai nos levar para a vida eterna com Deus. Gostamos de coisas materiais, queremos veículo, queremos emprego, queremos uma casa para morar. Tudo isso faz parte da vida. Mas o principal foco do crente, o principal alimento do crente, é esse pão vivo que desceu do céu. São as coisas espirituais, né? E Jesus é esse pão vivo que desceu do céu, que complementa, que completa, né, todas as nossas necessidades espirituais. Todas as necessidades espirituais de todos os seres humanos, de todos aqueles que nele creem. Vamos agora para a aplicação dessa lição. Essa lição pode ser aplicada para corrigir problemas de heresias que tentam dizer ou tentam provar que Jesus não era Deus. Com esse milagre, nós vimos aí, né, que ele tinha o mesmo poder do Pai, o mesmo poder de Deus. Também para corrigir atitudes erradas de pessoas que creem em Jesus e só querem um milagre. Não é? Estão aí nas igrejas evangélicas, mas só querem o milagre. Não querem a palavra de Deus, não querem mudar de vida, não querem o verdadeiro fruto da salvação. Essa lição também pode ser usada para corrigir tentativas erradas de pessoas, né, da humanidade, que tenta suprir a sua necessidade espiritual, adorando outros deuses, né? Adorando animais, criando seus ídolos, criando e buscando outros meios para tentar suprir a sua necessidade espiritual. Nós vimos aí que só Jesus é esse pão vivo que desceu do céu. Só Ele é capaz de suprir as necessidades espirituais da humanidade. Como dica pedagógica, você pode levar para a sala de aula e para o seu público um pequeno pão. E você pode distribuir esse pão para os irmãos se alimentar e perguntar se matou a fome deles, né? Com certeza não vai matar, porque um pão para muita gente. Então aí você pode usar isso como lição e dizer que aqui, assim como aquele pequeno pão não mata a fome de muitas pessoas, as coisas materiais não matam a fome, não supre a necessidade espiritual da humanidade. Só Jesus é o pão que supre as necessidades espirituais de todos os seres humanos. E assim concluímos a nossa pré-aula. O propósito aqui é fazer uma abordagem bem resumida, bem direta, para lhe ajudar a entender a lição. Eu quero agradecer a sua audiência até aqui, que Deus te conceda uma ótima lição da Escola Bíblica Dominical. Que o Espírito Santo te guie, que o Espírito Santo te conduza e permita que você possa fazer uma ótima ministração da lição. Se Deus permitir, na próxima lição estaremos aqui para mais uma pré-aula.